Olá amigos do Outpack, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Ciboto, esse é o canal Outpack, onde a gente fala de peças, de carro, de mecânica. E hoje a gente vai fazer um vídeo para os iniciantes, que é o que a gente tem debaixo do capô. Muitas vezes você que está começando a dirigir, tem carro há pouco tempo, ou até às vezes dirige há mais tempo, mas não tem afinidade com mecânica, para num posto de gasolina e o frentista fala, posso olhar à frente? Você deixa e ele vem com um monte de conversa que você não sabe nem identificar e nem mesmo onde estão as coisas. Então esse vídeo é para você que se enquadra nesse caso, ou para você que acompanha o nosso canal, já tem mais afinidade com o carro, mas gostaria que alguém que você conhece entendesse um pouquinho mais, pelo menos, onde estão as coisas. Então essa é a ideia do vídeo. Então a gente vai mostrar aqui, a partir desse motor, o que é o básico que tem debaixo do capô. Vai ter uma variação de carro para carro, o lado, às vezes o filtro de ar pode estar no lado esquerdo ou no lado direito, mas o básico de identificação e algumas características já vai ajudar você a sacar qual que é o tipo de conversa e o que pode ter de problema ou de situação ok em cada um dos segmentos. Então, como eu comentei, o primeiro item é o filtro de ar. Ele faz a tomada de ar por motor. O motor sempre vai precisar, independente do tipo de combustível, gasolina, álcool, diesel, gás natural, ele vai precisar de oxigênio para fazer a combustão. Então, a gente tem um elemento de papel aqui, que é o filtro, que faz essa filtragem do ar que vai ser admitido para o motor. Então, é sempre uma caixa onde você não vê esse filtro, ele está fechado, e você tem uma entrada de ar única por onde vem essa admissão de ar para o motor. Então, o que a gente precisa olhar aqui? Basicamente o filtro precisa estar todo fechadinho, a mangueira precisa estar inteira, você sempre tem alguma mangueira ligando essa caixa plástica à admissão do motor, isso precisa estar inteiro para o ar puro chegar para dentro do motor. Outro ponto, identificar onde é a tomada de ar desse filtro e ela não pode estar obstruída. Então, estopa, pano, papel, folhas de árvore, é sempre importante a gente não ter uma obstrução na entrada de ar que vai fazer o motor trabalhar forçado. Então, de filtro de ar, basicamente, isso que a gente precisa olhar quando abre o capô. Próximo passo, aqui no fundo, sempre na direção do volante. Então, você tem o volante nessa direção, você tem os pedais nessa direção e a parte que está ligada ao pedal do freio, que é o hidrovácuo, que é essa peça redonda preta aqui, que faz o pedal ser mais macio na hora da frenagem, e o reservatório de óleo de freio e o cilindro mestre de freio. Esse conjunto aqui todo está diretamente ligado ao pedal e é acionado quando você pisa no pedal de freio. Que a gente olha aqui, principalmente a questão do nível de óleo. Aqui dentro a gente tem sempre um filtrinho e o óleo aqui dentro tem uma marcação de nível por fora do reservatório, precisa ser observado se está no nível. Além disso, existe a questão de tempo de troca e mais alguns detalhes ali de coloração, de tipo de fluido de freio, que a gente fez um vídeo mais completo e a gente vai deixar o link aqui logo aí em cima na apresentação desse de agora. Nesse carro, o que mais a gente tem deste lado daqui e que pode variar de carro para carro? A gente tem esse reservatório de água, que é um reservatório ligado à água do radiador. Então, o mesmo fluido que está contido aqui no radiador está contido aqui. Ele é chamado vaso de expansão. Nem todos os carros têm, alguns sim, outros não. Mas o importante desse sistema é verificar o fluido, o nível desse fluido, né, que a gente chama popularmente aí de água do radiador, mas que precisa ser um fluido com aditivo anticongelante, antioxidante, que é um fluido que vai servir para manter a temperatura do motor dentro do regime certo de temperatura. Quando a gente tem aquela história de subida de serra, carro fervendo, vapor saindo, sempre é relativo aqui. E o que é importante, a história voltando lá no posto, isso aqui não dá para ser avaliado depois que você já saiu com o carro e ele já começou a aquecer. Essa água vai ser distribuída pelo motor, você não pode colocar água fria num motor que já está quente,
E a avaliação da água no nível aqui também não tem valor nenhum. Por quê? A engenharia é feita para você avaliar com ele frio e com a água estabilizada. Muitos carros, conforme o funcionamento, o reservatório onde tem a indicação fica seco, porque a água está circulando. E quando para e esfria, a água, que varia a temperatura e o volume, volta no nível aqui. Então, isso aqui é para você abrir o capô em casa, antes de sair, com o carro frio. Aqui também, desse lado, e na maioria dos carros é do lado esquerdo, o reservatório da direção hidráulica. Aqui nesse bujãozinho, a gente tem o óleo e dentro a varetinha de medição, que é o responsável por manter a direção dos carros com direção hidráulica mais macia, né? Então, você tem um sistema de bomba que usa a força do motor para impulsionar esse óleo e aliviar o peso do volante ao você fazer o acionamento. E isso aqui também é importante de você olhar a cada 15 dias, um mês, o nível, especialmente se você tiver algum tipo de vazamento de fluido sob o carro onde ele fica estacionado. O que mais é importante a gente reconhecer aqui, e infelizmente nos carros mais novos, muitas vezes você não consegue observar. Motores a gasolina, álcool ou flex trabalham com um sistema de ignição onde você tem uma vela dentro desse orifício aqui e uma parte de centelha, que nesse caso é um cabo de vela ligado a um distribuidor e uma bobina. Alguns carros a bobina vem diretamente sobre a vela e aqui é importante a gente observar o estado dessas peças, porque aqui a gente tem uma alta tensão e a gente pode ter fuga de corrente, que a gente chama, quando a centelha que era para estar sendo direcionada da bobina para dentro do motor, para fazer a combustão, está extravasando. Então, a gente avalia esses componentes de isolação para ver se eles não têm nenhum indício de estar tendo esse tipo de fuga de corrente. O que mais a gente tem aqui que a gente pode observar? Ventoinha no radiador. Então, esse aqui é um eletroventilador, onde a gente vai fazer o resfriamento do fluido que está dentro do radiador e baixar a temperatura dele para o fluido fazer o arrefecimento do motor. Então, com o carro frio, mesmo na primeira partida, você não vai ver esse ventilador girando. Mas se você abrir o motor, abrir a tampa do motor, depois de 15 minutos, 20 minutos que você está com ele ligado, você vai observar que ele vai acionar esse ventilador e desligar. E em alguns carros também, quando você para na garagem e você desliga, você consegue ouvir o barulho da ventoinha sendo acionada. Também é normal. Do lado de cá, nesse carro, que a gente tem aqui os últimos 3 itens importantes aí para você reconhecer. Bateria. E o que é importante olhar na bateria? Os terminais, negativo e positivo, eles precisam estar limpos. Eles não podem ter aqueles isolamentos de zinabre, que é aquela massinha branca que pode ficar aqui ao redor. Os polos da bateria precisam estar limpos como esses que a gente mostrou aqui. Então, de bateria, no dia a dia, é isso que você precisa observar. Aqui também, nesse carro, a gente tem um conjunto de relés e de fusíveis. Então, é parte elétrica. Em geral, no dia a dia, não há o que se mexer. Então, aqui você vai mexer se você realmente tiver algum problema. Se você é iniciante, é só observar que eles existem, só saber que eles existem aqui no cofre. E por último, a água do limpador de para-brisa. Essa aqui, a qualquer momento, você pode reabastecer e é a única que o frentista lá no posto consegue fazer algum tipo de intervenção. Por quê? Eles também vão querer avaliar o óleo do motor, que você tem aquela varetinha, onde na ponta dela você tem um indicativo de nível. E aqui o frentista não tem o que fazer, porque você estava com o carro funcionando até a hora de parar na bomba. Com isso, o óleo estava circulando. E essa avaliação, essa vareta, ela pega o reservatório de óleo lá embaixo do motor. Se você estava com o motor funcionando, o óleo está circulando.
e ele não vai ter um nível considerável lá embaixo para ser avaliado pela vareta. Então, é outra avaliação que você só consegue fazer em casa com o motor frio antes de dar a partida. Esse carro também tem mais uma vareta aqui atrás, que é a vareta do câmbio automático. E aqui a gente fez um vídeo específico sobre a avaliação de óleo de câmbio automático, porque ele tem alguns detalhes e é um óleo que varia de caso a caso, de acordo com o carro, a forma de avaliar, e geralmente é feito com o motor funcionando depois de rodar algum tempo. Então, se você tem um carro automático, a gente vai deixar o link aí desse vídeo sobre óleo de câmbio automático, que é bastante interessante e é um item fundamental para a manutenção no câmbio e para não ter dor de cabeça e gastos desnecessários. Basicamente, o que a gente tem sobre o capô é isso para os iniciantes. Se você tem mais algum comentário e mais alguma dica para fazer, já tem um pouco mais de experiência, quiser deixar para a gente nos comentários, vai ser muito bom para contribuir com a comunidade toda. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal. Obrigado, até a próxima!